Fala galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula do nosso módulo de cirurgia aqui do nosso curso do Provalida. E hoje eu estou em casa, né? Hoje a gente vai falar sobre urologia. Vamos dividir em duas aulas, beleza? Toda a parte de urologia das questões que foram aplicadas até hoje na prova do Revalida. Pessoal, foram 7 questões ao todo, tá? Temas variados, pegando desde a parte de hiperplasia prostática mais recente, né? A parte de cálculo e até a parte de câncer mesmo. Então, só para todo mundo relembrar direitinho aí, meu nome é Lucas, né? Eu sou formado pelo Hospital Mário Gatti em cirurgia. Atualmente sou residente de urologia aqui do Hospital das Clínicas da UFMG. E estou aqui hoje para poder passar um pouco do meu conhecimento com vocês aí. Então vamos lá. 2014. Um paciente com 18 anos de idade deu entrada no pronto-socorro com um quadro de dor escrotal aguda, iniciada a 4 horas de início súbito. Atenção! Não havendo história de trauma local. Ao exame físico específico, apresentava edema escrotal associado à hiperemia e a dor à palpação em testículo direito. A dor não foi aliviada com a elevação do testículo, dado muito importante. E o reflexo cremastérico estava ausente. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e a conduta correta. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente é: dor escrotal é um quadro de urgência da urologia no hospital, perfeito? E a gente tem algumas patologias que vai desde torção até a própria orquiepididimite. E aí que está o grande X da questão, que é o que a banca às vezes vai tentar te cobrar. Vai tentar fazer com que você tenha esse conhecimento do quais são os critérios, né, qual é o exame específico, para você diferenciar e qual vai ser a conduta perante a isso. Antes de mais nada, antes de ler as alternativas, vamos um pouquinho em relação ao que foi falado para a gente no enunciado. Primeira coisa que é uma dor com início a 4 horas, e esse tempo é muito importante, porque se a gente for pensar na torção, quanto menor o tempo, né, de dor local, quanto menor o tempo de isquemia, se for realmente uma torção, maior a chance de recuperação desse testículo. O ideal é que esse tempo seja menor do que 6 horas. Foi início súbito, não tem nenhum trauma. Alguns episódios de torção eles acontecem pós-trauma, perfeito? Então um dado importante. Um edema associado a uma hiperemia, que é a vermelhidão, e uma dor à palpação no testículo. E aí ele fala que a dor não foi aliviada à elevação do testículo. Isso é o sinal de PREM. Perfeito? Isso é um dado importante na anamnese, na propedêutica, onde você faz a elevação do testículo, paciente em ortostase, certo? Em pé. E quando você eleva o testículo, uma vez que essa dor é aliviada, você tem uma chance maior de ser uma orquiepididimite. Perfeito? Só que aqui a dor não foi aliviada, então o PREM é negativo. E aí fala do reflexo cremastérico, que é quando você faz você passa levemente o dedo assim na região medial da coxa e você espera uma contração desse músculo cremastérico, que envolve o testículo, e também é ausente. Ou seja, fala aqui então a favor talvez de uma torção. E aí pergunta o que a gente conversou, qual é o diagnóstico e qual a conduta correta, né? Então, pessoal, só para vocês poderem relembrar um pouquinho aqui, a gente tem então o testículo, certo? Os testículos, melhor dizendo, e aí ele desce então no canal, né, inguinal, que está aqui nessa região onde eu estou grifando, e aqui, logo um pouco mais abaixo, é onde você costuma ter a torção, perfeito? De toda, na verdade, do ducto, né, não só do ducto, mas dos elementos do cordão. Eu acho que isso é o mais correto a gente dizer. E lembrando que essa torção, ela costuma ser de lateral para medial. Então, em alguns locais a gente tem até na verdade não só em alguns locais, mas a conduta correta, às vezes se você estiver avaliando aquele paciente, é até você tentar desfazer, às vezes, essa torção de medial para lateral, certo? A gente chama de open, você vai abrir, né? Só chamam até de open book. Só que lembro que mesmo que chegue um paciente numa urgência e você desfaça essa torção, você ainda tem indicação talvez de abordar esse paciente, porque você vai ter que fixar isso pensando se for realmente uma torção. Enfim, conteúdo a mais para vocês já ficarem craque e já saber caso apareça um caso semelhante num pronto-socorro. Pessoal, então a gente comentou algumas características que a gente tem que ter atenção. Primeira coisa, tempo de torção. Perfeito? Então a gente tem que ter uma tendência aí de tentar resolver isso até umas 6 horas, tá? É o tempo assim objetivo que a gente precisa para ter uma resolução, para ter menos dano, menos
problema em relação à isquemia para esse testículo. Reflexo cremastérico, quando você incita ali então a região medial da coxa, perfeito? E aí você tem então uma tração desse testículo, uma abdução desse testículo pelo músculo cremastérico, e a sua ausência então vai ter uma maior chance aí de você ter uma patologia, talvez uma torção. Sinal de Prem é o que eu comentei. Se você eleva o testículo, você tem uma melhora, você fala a favor de uma orquiepididimite, que nada mais é uma inflamação tanto do epidídimo quanto dos próprios elementos ali do cordão, perfeito? E o sinal de Rabinot, que na verdade é uma ausência do reflexo cremastérico, é uma literatura que às vezes não é muito utilizada, e o Angel. O que é o Angel? O Angel é quando você tem uma horizontalização do testículo, tá? Esse testículo ele fica mais horizontal, eles chamam também às vezes de sinal de Bell, que é como se fosse um sino, né? Então a gente tem o diagnóstico, qual é o exame de escolha? Ultrassom. Perfeito? O ultrassom com Doppler é o exame de escolha. E o que a gente tem que ver é, tá chegando sangue nesse testículo. O testículo que vai ser o testículo de uma torção, ele vai estar completamente apagado. Tá? O Doppler não consegue captar a chegada de sangue nesse testículo. Ao contrário de uma orquiepididimite, que vai estar inflamada e você vai ter bastante sangue chegando. Então, o diagnóstico ideal é ultrassom com Doppler. Lucas, trabalho aqui no interior de Minas Gerais, no interior de São Paulo, infelizmente eu não tenho ultrassom no meu pronto-socorro. Chegou uma suspeita de torção de testículo, né? Tem um cirurgião aqui aposto. O que eu vou orientar esse cirurgião? O que é o ideal que esse cirurgião, na verdade, faça? Explore o testículo. Se em menos de 6 horas eu não vou conseguir um ultrassom, ou se eu vou levar o risco de isquemia a esse paciente, o ideal é que eu faça a exploração. E caso não haja uma torção, a gente faz a fixação só daquele testículo para justamente evitar uma possível nova torção, ou se tiver uma torção eu desfaço. Agora, abriu, está necrosado, sinal de isquemia, vai fazer então uma orquiectomia, que vai ser a retirada desse testículo. Beleza? Vamos para a nossa questão? Então, vamos voltar à nossa questão? Letra A, torção de cordão espermático, cintilografia escrotal com tecnese. Cintilografia não é o exame de escolha. Letra A já não vai ser. Letra B, torção de cordão espermático, ultrassonografia com Doppler? Grande chance. Perfeito? Letra C, orquiepididimite, sumário de urina com sedimentoscopia? Pessoal, você não vai esperar sair um resultado de um EAS, né, de um urina 1, depende do local onde você esteja aí a nomenclatura, mas do nosso exame de sedimentos aí urinários, você não vai esperar isso para você dar o diagnóstico do orquiepididimite. O diagnóstico ele é clínico, o ultrassom às vezes vai te auxiliar para você ver ali que você tem essa inflamação. Como é que é esse diagnóstico de orquiepididimite? Você está palpando o cordão, você passa a mão no cordão, o paciente vai ter dor. É bem característico. Você não tem, às vezes, um edema, às vezes, tão considerável quanto a torção. Você não vai ter uma característica, às vezes, tão exuberante quanto a torção, mas você vai ter um aumento, você vai ter uma dor muito forte para esse paciente. Então, aí você vai pensar na orquiepididimite. E letra D, orquiepididimite, presença de clamídia na urina. Você não vai esperar uma urocultura para você ter essa noção. Portanto, pessoal, melhor alternativa, cordão espermático, a torção do cordão espermático e uma ultrassonografia com Doppler. Então, relembrando, eu tenho dor à palpação, eu tenho hiperemia, eu tenho edema, eu tenho menos de 6 horas, tenho só 4 horas e o reflexo cremastérico ausente aí. Eu tenho um sinal de Prem negativo, que não foi aliviado, eu tenho um reflexo cremastérico ausente também favorável a uma torção e, em especial, tenho aí o exame diagnóstico correto. Não sei se vocês repararam isso, que a única alternativa com o diagnóstico correto era essa alternativa. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Revalida 2014. Pessoal, questão picuinha, questão bem chata da prova de 2014, que pegava aí um rodapé. Paciente com 18 anos de idade, o pai do paciente com 18 anos de idade, portador de síndrome de Down. Solicita então no ambulatório de pequena cirurgia a realização de vasectomia do seu filho. Considerando as questões éticas, jurídicas relacionadas ao procedimento de contracepção cirúrgica em pacientes com síndrome de Down, qual é a alternativa correta, né? Recomenda-se que a vasectomia, então, a primeira coisa que a gente tem que ter aqui, apesar dessa questão ser extremamente
rodapé é dominar os conceitos de vasectomia. Eu acho que se a gente conseguir dominar os conceitos de vasectomia, a gente vai conseguir clarear o nosso raciocínio para pelo menos tentar acertar, ficar entre duas alternativas e de repente conseguir acertar a questão. Beleza? Estou comentando isso porque dominar os conceitos de vasectomia a gente domina. O problema é que aqui é aplicar num caso específico. Mas vamos tentar? Vamos lá. Quais são os critérios para vasectomia? Isso a gente tem que ter em mente. Primeira coisa, ter no mínimo 25 anos de idade ou ter pelo menos 2 filhos vivos, tá? Isso é básico. Sem esses critérios a gente não vai conseguir fazer a vasectomia. Segundo ponto, a parceria deve concordar, beleza? Então a parceira ela tem que concordar com o ato. Hoje, se você aplica um termo de liberação para vasectomia num consultório, esse paciente tem que trazer a assinatura da esposa dele. Tá? Isso exige comprovação de documentos, né, documento de identidade da esposa com assinatura. Então, assim, não basta a vontade só do homem. Terceiro ponto, e para mim aqui o mais fundamental. Desde a manifestação até a concretização do ato cirúrgico, a gente tem que ter 60 dias. Isso é específico para que está lapidado ali, está cravado ali, você não tem como mudar, beleza? Então, se você não tiver 60 dias, você não pode operar esse paciente. Tranquilo? E aí, no último item, dos 4 principais itens aí dos critérios, né, de liberação para vasectomia, se torna então a questão de uma pessoa absolutamente incapaz. Ela só vai poder fazer isso mediante um laudo, né, no caso do médico, e vai ter que ter autorização judicial, tá? Então, esse era o ponto que a questão queria que você soubesse, que serve aqui então uma revisão para a gente poder relembrar os critérios de vasectomia e com isso tentar achar a melhor alternativa. Vamos lá? Letra A, não deve ser realizada pois o caso do paciente não preenche os critérios de lei que regula a contracepção cirúrgica. Não especificamente, né? A gente tem nos critérios de lei as pessoas absolutamente incapazes. Nós estamos falando de um paciente com síndrome de Down, existem todos os critérios de inclusão, mas ainda é uma pessoa que ela é incapaz no sentido da lei e você tem que ter uma autorização judicial baseada às vezes no laudo médico, né, para você conseguir liberar o paciente para esse procedimento. Então a letra A não se aplica. Não deve ser realizada pois trata de um caso que fere a autonomia do paciente e traz indícios de eugenia. Não, né? Não chega a ferir a autonomia. É um paciente que ele é absolutamente incapaz e que ele precisa de uma autorização judicial e essa autorização é dada, inclusive, com o laudo médico. Então, a gente não está ferindo a autonomia do paciente aqui. Letra C. Deve ser realizada através de um instrumento de autorização judicial, regulamentado na forma de lei. Perfeito. Tá? Essa é a alternativa correta. Letra D, deve ser realizada através do consentimento expresso do paciente, da parceira e dos pais. Infelizmente, né, e nesse tipo de situação, no paciente portador de síndrome de Down, a gente precisa do laudo médico, a gente precisa da autorização do juiz. Só a manifestação do paciente, da parceira e dos pais, ela não é suficiente aqui. Tranquilo? Questão meio chata, mas se você detém esses conhecimentos, fica mais fácil, a gente consegue acertar, ou pelo menos ficar ali entre duas alternativas, enfim, melhorar suas oportunidades, que esse é o nosso objetivo aqui. Pessoal, 2016, uma mulher de 43 anos de idade, encaminhada no ambulatório de especialidades do médico de família, que acompanhava ali na UBS, consta que, na guia de referência, a paciente vem apresentando episódios de nefrolitíase de repetição. Provavelmente essa paciente está tendo cólicas, né? Na primeira e na segunda crise foi diagnosticada, então, por meio de ultrassom da via urinária, a presença de cálculos na pelve renal direita, que mediam, respectivamente, 1 milímetro e 2 milímetros, e que foram expelidos, né? O último episódio aconteceu há cerca de 15 dias, sem que houvesse resolução espontânea do quadro, nem alívio dos sintomas. O médico especialista que atendeu solicitou uma urotomografia, né? E o resultado demonstrou a presença de cálculo renal direito, medindo 4 milímetros. Os exames mostraram então um sódio de 137, um potássio de 3,8, um cálcio um pouco aumentado, um ácido úrico dentro dos valores de referência, uma creatinina boa, e diante do quadro quer saber qual é a melhor conduta. Primeira coisa, vou até voltar antes de ir para as alternativas aqui.
Vamos lá. Terceiro episódio de cálculo. Primeira e segunda crise, né? Ela foi então diagnosticada, fez ultrassonografia e vem para o terceiro episódio. O que eu quero que vocês tenham de conceito aqui até a gente chegar no que a gente mais precisa? Pessoal, cálculo renal. Quando você tem um cálculo dentro do rim, você vai ter um tipo de conduta. Quando esse cálculo está no ureter, que vai levar ali do rim à bexiga, você vai ter outro tipo de conduta. Cálculos, até aí, a literatura às vezes ela vai até se confundir. Alguns livros vão dizer 0,7 centímetros e alguns livros vão dizer até 10 milímetros. Ou seja, confundir vocês aí, 7 milímetros ou 10 milímetros. 0,7 centímetros ou 1 centímetro. Até esse valor você consegue às vezes expelir esse cálculo com a terapia expulsiva. E o que é isso, a terapia expulsiva? Você vai usar um alfa-bloqueador para dilatar os músculos ali do ureter e fazer com que esse cálculo passe, aliado a uma analgesia. Afinal de contas, esse cálculo ele vai gerar dor, tá? Ok, então a gente tem aqui um cálculo de 1, 2 milímetros que foram expelidos e agora na última a gente tem um cálculo de 4 milímetros, né? Outra coisa que a gente precisa saber, quando você tem aí 3 episódios de cálculo, 3 episódios de nefrolitíase, esse paciente ele precisa passar por uma avaliação às vezes com o nefrologista. Ele precisa fazer um exame de urina de 24 horas, onde você vai conseguir estudar o metabolismo da urina desse paciente e você vai conseguir identificar quais são os tipos de cálculo que esse paciente tem tendência a formar. Você tem vários tipos de cálculo, você tem estruvita, você tem oxalato de cálcio, você tem cálculo de ácido úrico, só que para isso você tem que fazer um estudo da urina desse paciente, um estudo do sangue desse paciente, você vai ter algumas comparações e aí você consegue então identificar inclusive algumas patologias que vão favorecer a formação desse tipo de cálculo e definir qual é a melhor conduta. Se é de repente esse paciente tomar um citrato, que vai ajudar na metabolização, evitar que ele consiga então absorver tanto cálcio, que isso é o mais comum, perfeito? Então é isso que a gente tem que ter em mente para esse paciente. Tá? A questão ela te dá até uma dica aqui que o cálcio desse paciente está aumentado e aí ela quer te fazer uma confusão. Você vai ver que nas alternativas ela vai te falar algumas coisas de hipervitaminose D, falar algumas coisas de repente relacionadas à paratireoide, que tem a absorção do cálcio, enfim, mas a gente tem que ter esse conhecimento. Beleza? Vamos continuar. Letra A. Recomendar que a paciente tenha uma boa hidratação, ok. Observe a diurese, utilize analgésico, explicando que cálculos renais menores do 4 milímetros geralmente são expelidos espontaneamente. Tá errado? Não, tá certo. O que está faltando aqui? Você vai expelir o cálculo sem um alfa-bloqueador, sem uma dilatação? Você pode até expelir, mas esse não é o tratamento ideal da terapia expulsiva. Beleza? A gente precisa que numa terapia expulsiva você tenha a prescrição de um alfa-bloqueador. Afinal de contas, esse cálculo vai passar, às vezes ele vai agarrar nesse ureter, e aí vai ter uma hidronefrose, né? A montante vai juntar tudo ali que é questão de líquido e vai dilatar o rim e vai gerar dor nesse paciente. Tá? Então, o que faltou na alternativa A aqui é você ter, então, um alfa-bloqueador associado. Letra B. Solicitar a realização de exame de proteinúria de 24 horas, que é suficiente para detectar a presença de cristais de cistina na urina, cistinúria, causa mais provável de nefrolitíase de repetição para essa paciente. Pessoal, a proteinúria de 24 horas, ela está presente, é um dos exames presentes no exame de urina 24 horas, tá? Mas cistinúria não é a patologia mais presente, não é a causa mais provável de nefrolitíase, pelo contrário, é uma alteração que envolve aí, no caso, alteração genética, que é uma das causas menos prováveis de acontecer. Se eu não me engano, é menor do que 2%. Então, assim, essa alternativa está errada. E outra coisa, aqui a gente está falando de diagnóstico, mas qual que é o tratamento aqui? Não tem nessa alternativa. Letra C. Investigar a presença de hipercalcemia com dosagem de paratormônio para exclusão de hiperparatiroidismo primário. E se o PTH for normal, pesquisar outras causas de hipercalcemia, como mieloma múltiplo. Não está errado. Tá? Não está errado, inclusive, você pesquisar essa questão do cálcio. Só que não é isso que a gente tem que fazer agora. Isso é lá na frente. Agora a gente teria que fazer medicações
fazer uma analgesia, fazer um alfa-bloqueador para tratar esse paciente. E como é o terceiro caso, a gente teria que depois estar encaminhando esse paciente para acompanhamento com a nefro, fazendo um estudo aí de urina 24 horas, e aí sim ter uma melhor definição da formação desse cálculo e, a partir daí, partir para uma pesquisa, no caso de uma hipercalcemia. Letra D. Solicitar a realização de exame de proteinúria 24 horas, exame de urina rotina, para detectar a ocorrência do pH urinário alcalino, que aumenta a possibilidade de formação de cálculos renais por oxalato de cálcio. Vocês vão entender mais à frente que o cálcio ele vai estar presente na maioria dos cálculos. Tá? O oxalato de cálcio é o cálculo mais comum que a gente vai ter. Mas esse não é o tratamento aqui agora. Tá? A proteinúria 24 horas, e aqui ela também se inclui dentro do exame de urina 24 horas, faz parte, mas para o tratamento, vamos relembrar, o que ele pergunta? A conduta adequada. Para a conduta adequada, para a gente tirar essa paciente dessa dor, a gente tem que estar passando aí as medicações para ela, a gente tem que estar baseando isso numa terapia expulsiva, para depois fazer esse exame de 24 horas. E lembro que não é só proteinúria. A gente vai ver creatina nesse sangue, nessa urina em 24 horas. A gente vai ver o metabolismo de alguns minerais nessa urina de 24 horas. Então, assim, está bem limitado só a parte de proteína. Ou seja, essa questão ela não tem alternativa completa, ela não tem alternativa correta. Por isso que ela foi bem anulada. Perfeito? Questão que foi muito bem anulada, que deixava a gente na mão aí de uma alternativa completa com a conduta ideal para esse paciente. Relembrando um pouco então sobre cálculo que a gente comentou, você vai ter cálculo de ácido úrico, você vai ter cálculo de oxalato de cálcio, que é o cálculo mais comum, você vai ter cálculo de Struvita. Tá? Cálculo de Struvita é o cálculo de infecção, perfeito? Sempre que você tiver uma infecção repetida de urina nesse paciente, você vai pensar em algum tipo de cálculo, você tem que pensar em cálculo de Struvita para esse paciente, beleza? E aí, nefrolitíase, a gente tem vários fatores de risco, a gente tem alguns pacientes que já foram operados, cirurgia do aparelho digestivo, a própria diabetes é um fator de risco, a baixa ingesta hídrica é um fator de risco, né? Falta de exercício, uma série de coisas que a gente tem que sempre estar pensando. Na nossa apostila a gente fala bem sobre esses fatores de risco. Conforme falei, 70% dos cálculos são formados de oxalato de cálcio, né? E Struvita é aquele cálculo de infecção, tá? É aquele cálculo que você vai ter uma infecção às vezes ali de proteus, você vai sempre pensar no cálculo de Struvita, né? Uma bactéria, no caso, que vai gerar o cálculo de Struvita, e chama atenção para o cálculo coraliforme. Esse cálculo coraliforme ele é um cálculo que às vezes ele é muito grande, ele é mais macio, ele quebra fácil, mas ele toma o formato do rim. E é muito comum da gente ver esse cálculo em paciente que tem infecção de repetição. E aí lembra que eu falei que se o cálculo ele está no rim, se o cálculo ele está no ureter, existe diferença nesse tratamento? E aí que a gente entra nas nossas formas de tratamento. Superficialmente, que eu acho que a gente não precisa ser tão específico aqui nessa parte, nefrolitíase percutânea você vai fazer quando a gente tem um cálculo muito grande no rim, tá? E esse cálculo ele é um pouco mais duro. Quando você tem ali a unidade de Haust, gostaram da dificuldade de pronunciar? Preciso melhorar meu inglês. Mas você tem a unidade de Haust que vai te dar, então, o nível de dureza desse cálculo, tá? E quando você tem um cálculo com mais de 1000, tá? Isso é baseado na comparação ali com o osso, que você vê a densidade desse cálculo, você não vai ser indicado aí para esse paciente um cálculo, nós estamos falando de cálculo renal, uma LECO, por exemplo, que é a litotripsia extracorpórea, tá? Esse paciente em específico, ele não tem indicação de LECO, é um cálculo muito duro que vai bater. LECO são aquelas ondas de choque que a gente tem, que fica batendo ali, e que quebra, fratura esse cálculo em vários pedaços, mas acima de 1000, né, do 1000 UH que a gente costuma falar, esse cálculo tem uma tendência a ser muito duro. E aí, de acordo com o tamanho também, né, na maioria das vezes aí cálculo acima de 1 centímetro, de 2 centímetros, você vai ter aí a indicação de fazer então uma percutânea. Beleza? Ureterolitotripsia rígida e flexível. A rígida é a que é mais comum no sistema público de saúde, tá? É o procedimento que você vai ali usar para obstruções ureterais. E aí esse paciente, na maioria das vezes, ele é um paciente de urgência, tá? Você vai ter que entrar com o ureter lá e você vai conseguir abordar, às vezes,
ureter médio e ureter distal ao rim, porque esse aparelho você tem uma dificuldade para chegar até o topo do rim, beleza? E o flexível você vai ter uma mobilidade maior, mas infelizmente na maioria dos locais o flexível não é disponível para o SUS, tá? Então isso é um tratamento para vocês irem sabendo um pouco mais. Outra vantagem do flexível é que se você tem um cálculo às vezes renal, você consegue subir lá em cima e quebrar. Obviamente, se for um cálculo que não é tão duro, um cálculo que não é tão grande, que não vai prejudicar tanto você fraturar ele em vários pedacinhos e de repente pensar até em obstruir toda a via. Tranquilo? E a terapia expulsiva, que eu acho que é o que a gente mais tem que saber, que é cálculos até 0,7, às vezes até 1 centímetro, são passíveis de terapia expulsiva. Obviamente com uma boa analgesia, uma boa orientação de hidratação e uso de alfa-bloqueador. E conforme eu falei anteriormente, tem a LECO também, que é a litotripsia extracorpórea, que é indicada para cálculos renais, perfeito? Em pacientes que têm esse cálculo não tão duro, abaixo de 1000 unidades de Haust, tá? E fica então específico para esse tipo de tratamento. É um tratamento não invasivo, mas que às vezes o paciente também é um paciente mais obeso, é um paciente com uma distância, né, do cálculo até a parede abdominal muito grande e não vai conseguir uma boa propagação dessas ondas de choque. Eu acho que esse conceito você tem que ter um pouco em mente, não é tão específico agora para esse tipo de prova, mas vale sempre a curiosidade de cada um quiser pesquisar um pouco a mais, enfim, e a gente vai colocando isso no nosso material também. Beleza? Pessoal, a nossa primeira aula acabou e aí eu vejo vocês agora na nossa próxima aula de urologia. Caso tenha algum tipo de dúvida, manda uma mensagem para a gente que a gente vai conversando e aumentando o conhecimento de vocês dessa parte que, na minha opinião, é a parte mais interessante da cirurgia geral. Até a próxima aula, um grande abraço!